Olá, sou a doutora Juliana Mato, ginecologista, e hoje vamos conversar sobre saúde íntima feminina. Vou dar 10 dicas para cuidar da sua vagina, abordando questões de menstruação, odor e depilação. Como médica, vejo diariamente em meu consultório a importância de informações claras e precisas sobre esse assunto. Parece muito básico, mas conversar sobre isso faz muita diferença. Vamos lá? Primeira dica: utilize calcinhas de algodão. Elas são as suas melhores amigas quando o assunto é conforto e saúde íntima. Deixam a pele respirar e ajudam a evitar infecções. Já aquelas feitas de tecidos sintéticos, é melhor deixar só para ocasiões especiais, porque elas podem reter o calor e a umidade nessa região, criando um ambiente propício para desenvolver infecções íntimas com mais facilidade. E você já ouviu falar de ducha vaginal? Se sim, fuja delas. Essa é a nossa segunda dica. A vagina possui um sistema de autolimpeza eficiente. Duchas internas podem alterar o pH natural e predispor a infecções. Já que estamos falando de ducha, a terceira dica é sobre higiene íntima. Você sabe como se lavar? A lavagem, ela deve ser feita de forma consistente, mas sem exageros, usando apenas água e, se necessário, sabonetes neutros específicos para a região vaginal, somente pelo lado de fora. Evite fricção excessiva. Lembre-se, a vagina ela possui um sistema de autolimpeza natural, então o cuidado deve ser gentil e sem excessos. Além disso, é essencial secar cuidadosamente essa região. Use uma toalha seca, limpa e macia, dando leves toques para evitar irritações. Certifique-se que a área esteja completamente seca, pois a umidade pode favorecer o crescimento de fungos e bactérias. Evite o uso de secadores de cabelo ou outros métodos agressivos que possam causar desconforto ou lesão nessa área. A quarta dica é relacionada à proteção durante as relações sexuais. Usar preservativo é essencial para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, a sífilis, a gonorreia e a clamídia, além de reduzir o risco de doenças como HPV e a herpes genital. Essa prática não só protege a sua saúde, mas também a do seu parceiro ou parceira. Após as relações sexuais, é muito importante fazer xixi, especialmente para as mulheres. Isso porque durante o ato sexual, as bactérias que moram na área genital externa, elas podem ser empurradas para dentro da uretra, o que aumenta o risco de infecções do trato urinário. Urinar logo após o sexo ajuda a eliminar essas bactérias, antes que elas possam causar infecções. E quem quer ter infecção urinária? Ela pode provocar sintomas como incômodo, ardência urinar, vontade frequente de ir ao banheiro, dor pélvica, em alguns casos mais graves, febre. E se não for tratada, pode evoluir para casos mais graves, com febre e infecção nos rins, causando dor significativa e desconforto. Portanto, meninas, não negligenciem a ida ao banheiro após o ato. Mas vamos continuar a falar de higiene e cuidados. Então, a quinta dica é sobre depilação. Você sabia que antes de realizar qualquer método de depilação, é importante aparar os pelos da região íntima? Quando os pelos estão muito longos, a remoção pode ser mais dolorosa e menos eficaz, especialmente em métodos com cera ou depiladores elétricos. Além disso, aparar os pelos ajuda a evitar que eles se enrolem e causem irritação ou até inflamações nos folículos. Se você usa lâmina de barbear, pelos mais curtos facilitam o processo, reduzindo a quantidade de passadas necessárias para um resultado mais uniforme. Isso diminui o atrito da lâmina contra a pele, prevenindo cortes e irritações. E você deve estar se perguntando qual a melhor maneira de aparar os pelos. Mas isso é fácil. Utilize uma tesoura de ponta arredondada ou um aparador elétrico para a área íntima, mas certifique-se de que esses instrumentos estão limpos para evitar qualquer risco de contaminação. Aparar também permite que você visualize melhor a área, aumentando a segurança durante processos de depilação. Após a depilação, a pele da região íntima pode ficar sensibilizada devido à remoção dos pelos. Por isso, a sexta dica é aplicar um hidratante adequado para acalmar e proteger a pele. Opte por hidratantes que sejam específicos para áreas sensíveis, sem fragrâncias ou ingredientes que possam causar alguma irritação. Produtos com aloe vera, camomila ou pantenol são ótimas escolhas,
pois possuem propriedades calmantes e ajudam na regeneração da pele. O hidratante, ele ajuda a prevenir a formação de foliculite, que são aquelas pequenas inflamações nos folículos capilares que formam aquelas bolinhas na virilha. Certifique-se de que a região esteja limpa e seca antes de aplicar o produto e, se possível, evite o uso de roupas muito justas logo após a depilação, para que a pele possa respirar e se recuperar mais rapidamente. Incorporar esse cuidado simples na sua rotina pós-depilação fará toda a diferença na saúde e no conforto da sua pele. A 7ª dica é quanto ao uso de qual tipo de roupa usar depois de se depilar. A pele da região íntima pode ficar mais sensível e propensa a irritações. Por isso, é importante escolher roupas íntimas feitas de materiais vagina-friendly, ou seja, tecidos respiráveis como algodão, que permitem a ventilação e ajudam a evitar o acúmulo de umidade. Evite calcinhas feitas de tecidos sintéticos ou muito apertadas, pois podem causar atrito e irritação na pele recém-depilada. Assim, você promove o conforto e protege a saúde da sua região íntima. E você já sabe que tomar de 2 a 3 litros de água é essencial para o bom funcionamento do nosso corpo. Portanto, a 8ª dica é manter-se bem hidratado. A água, ela ajuda a regular a lubrificação natural do corpo e da vagina e mantém o equilíbrio da flora vaginal, além de prevenir infecções e melhorar a circulação sanguínea na região íntima. A 9ª dica, acho que você já ouviu falar muito: evitar o uso prolongado de roupas molhadas. Na praia, após os exercícios físicos como musculação ou exercícios aeróbicos, troque a roupa por secas, pois a umidade ela favorece o crescimento de fungos e bactérias e ninguém quer ficar com candidíase ou odor forte na região íntima, não é? E a 10ª e última dica é utilizar aplicativos para monitorar a sua menstruação. A tecnologia pode ser uma grande aliada na saúde íntima. Ajuda a acompanhar os ciclos menstruais, identificar padrões e até mesmo prever sintomas como os da TPM. Essa ferramenta ela facilita a autopercepção, permitindo que você observe mudanças leves e informações mais precisas ao seu ginecologista quando necessário. Essas foram as 10 dicas para manter a saúde da sua vagina em dia. Espero que tenham gostado. Lembre-se, cada corpo é único e o que funciona para uma pessoa pode não ser ideal para outra. O mais importante é estar atenta aos sinais do seu corpo e buscar orientação profissional sempre que necessário. Para aprofundar ainda mais nesse tema, aqui no canal temos um podcast sobre tudo de saúde íntima e as principais orientações. Clique aqui para assistir e continue cuidando da sua saúde. Até a próxima!